Olá a todos e todas, estou tendo um pouco de dificuldade aqui para do trajeto. Consegui. Olá, agora tô te vendo. Eu não estava conseguindo, estava dando erro, e aí eu encerrei a outra live você dizia que estava me vendo, mas eu não conseguia te ver. E esses problemas técnicos, assim, sempre acontecem comigo. Nossa, eu cheguei a te falar, né, que assim, eu não tenho muita habilidade, eu sou bem analógica. E aí, Eu também, aqui a minha agenda, eu sou super analógica. Então, assim, as pessoas ficam brincando comigo que eu anoto tudo. Eu, inclusive, já tenho a minha agenda de 2025 e eu anoto mesmo, coloco post-it e é isso. Eu só sobrevivo dessa forma, essa agenda anda comigo. Então, eu entendo quando a pessoa me fala que é analógica, porque eu também sou. não, eu sou muito, né? E aí eu falei, É, meu Deus, você primeiro, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Eu vou te apresentar para o nosso bate-papo e aí a gente segue, o espaço é seu. Bom, para quem está nos assistindo, a professora Jéssica, ela é assistente social, formada pela UF, minha UF querida, sou aluna de lá também, mestre em serviço social pelo FRJ, especialista em gestão social e políticas sociais pela UniBF, é UniBF o nome? E atualmente ela está cursando doutorado em serviço social na PUC e é pesquisadora da temática de escravidão contemporânea desde 2014 e também é integrante do grupo Pesquisa, Trabalho, Políticas Públicas e Serviço Social na PUC. Primeiro, eu queria até te perguntar, né, antes até da gente entrar no tema, acho que as pessoas não têm uma visão tão grande que quem é assistente social estuda muito o mundo do trabalho, né? Acho que até muitas vezes muito mais do que os próprios advogados trabalhistas, porque a gente estuda a lei, mas essa questão do trabalho mesmo, das formas de trabalho, os assistentes sociais estudam bastante. Como é que é isso? É uma curiosidade mesmo. Então, basicamente a gente bebe muito da sociologia do trabalho, né? Desde o início, assim, a gente entra na graduação já bebendo muito dessa fonte, né? A gente estuda a categoria trabalho desde o início, então a categoria trabalho é diferente do emprego, né? Então a categoria trabalho como uma categoria fundante do ser social, importantíssima para nossas relações sociais. Então a gente bebe muito da sociologia do trabalho, né? Então a gente bebe muito de Marx, a gente bebe muito de Lukács, a gente bebe muito de outros pensadores da sociologia também, como Durkheim, né? Como Weber. Então a gente já entra bebendo muito para entender as relações de trabalho e como elas são estruturais e estruturantes da sociedade, né? Então elas são basilares para a gente compreender a nossa visão e a nossa posição no mundo, né? E aí sim, isso é uma grande verdade. Eu pensei muito em como o que trazer, né? Porque é um ciclo de palestras para advogados, né? Eu acho que a maior parte do público interessado são advogados, né? E é curioso isso, assim, por conta do braço, né? Se a gente pensar o direito do trabalho, né? Que fica muito retido, o que a gente tem de lei, né? Sem compreender o que vem por trás, né? A gente está falando de direito e as dimensões elas são construídas, né? E aí a dimensão do trabalho é muito importante para a gente entender as relações de trabalho, entender o que é trabalho subordinado no Brasil. Então é muito É, importante mesmo. E engraçado, você está dizendo que desde o início, né, vocês estudam esses pensadores na faculdade, enquanto os advogados, né, enquanto estudantes de direito, nós, no início da faculdade, nós temos ali um geral, e geralmente uma teoria do direito um pouco fraca, e uma sociologia, né, que é um período, acho que eu não me lembro se tem mais períodos, mas
você entra na faculdade ali com 18, 19, 20 anos, esperando aprender as leis e não valoriza aquele início da faculdade. E esse trabalho, essa coisa, você não absorve no princípio. E aí, no momento que o advogado ele vai ter a aula, né, o estudante ele vai ter a aula de direito do trabalho em si, ele fala sobre trabalho, não dá tempo, por mais que muitos professores tenham esse conteúdo, a gente sabe que nem são todos, mas muitos têm esse conteúdo também, né, sociológico, não dá tempo dele conseguir em 2, 3 semestres que da divisão ali do direito do trabalho, conseguir dar esse conteúdo. Eu hoje faço o meu estágio docente em sociologia, porque o meu professor orientador é professor de sociologia, e esses autores todos são dados logo no primeiro período. E aí os estudantes não valorizam isso, e aí a gente não consegue entender aquele todo, né, do trabalho. Eu vou aceitar aqui para já te avisar a doutora Isabel Belinha, que ela estava em trânsito, não tinha conseguiu chegar agora, ainda bem. Aceitei ela aqui, espero que dê certo, porque do jeito que estava, deu certo. Oi, Belinha, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Mas eu não a vejo. Não, eu lhe vejo a doutora e vejo a doutora Juliana. É esquisito, né? Deu esse problema comigo também, mas você tá me vendo, continua me vendo, né? Mas Sim, não. continua. Pois eu tive que encerrar no início, Belém, eu tive que encerrar a live, voltar porque eu não estava conseguindo vê-la e aí estava dando esse erro. Agora, por exemplo, eu te vejo, mas eu vejo vocês duas, né? Também vejo só que eu vocês acho que duas. eu acho que se eu encerrar, feminino. se eu encerrar, eu acho que vai dar problema. Acho que é melhor manter. Eu acho que eu te ouço bem, eu acho melhor manter, né? Mesmo eu não vendo. Vai entrar mais alguém? Não. Eu estava falando para a professora Jéssica o seguinte, que como mesmo a formação dela, né, que é assistente social, como os assistentes sociais estudam muito o direito do trabalho né, principalmente assim, agora que tenho visto mais, as melhores matérias para direito do trabalho são em serviço social, é uma coisa assim impressionante. E ela está dizendo isso, né? Que na faculdade eles estruturam bastante os autores que vêm falando sobre a questão das formas de trabalho. E que eu estou explicando para ela que nós, na trabalhista, nós não temos isso no direito, né? Que a gente tem uma sociologia ali no início um pouco pequena, até um pouco rasa. E a gente entra na faculdade querendo ver legislação, né? Na verdade, assim, no direito do trabalho a gente vê muito pouco, quer dizer, na faculdade a gente vê muito pouco do direito do trabalho. Eu até presumo, doutora Jéssica está aqui para abrilhantar, que na sua formação, né, de assistente social se vê muito mais sobre essa exploração do que nós propriamente no direito, não é isso, doutora? Sim, porque toda a base, né, da nossa formação é em cima de compreender essa totalidade, né? E como que o trabalho é uma esfera que é estruturante e estrutural, né, de todo. Então a gente parte do pressuposto que o modo de produção capitalista ele vai gerar toda essa exploração, né? E é em cima desse modo de produção capitalista que a gente fala de direitos, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos humanos dentro dessa lógica capitalista, burguesa, limitada, né? Então, quando a gente fala de direito do trabalho, a gente está falando dentro dessa lógica, né? Então, assim, para viabilizar direitos, né, basicamente falando da minha profissão, não tem como sem pensar o que perpassa isso, né? Sem pensar as contradições desse modo de produção, né? E tudo que vem junto. E foi muito curioso porque eu fiquei pensando o que eu posso trazer, né? Porque eu acho que a contribuição para esse tema
E aí, partindo do pressuposto que eu estou com duas advogadas, pesquisadoras, né, pessoas enganjadas nesse tema, no mundo do trabalho, né, o que eu posso trazer como contribuição para vocês? Eu acho que é justamente esse olhar, né, que é um problema social, né, o trabalho escravo contemporâneo, e que ele perpassa por toda a sociedade, que não dá para a gente discutir somente na esfera do direito, né? A gente tem que discutir com distintos olhares, com distintas perspectivas, né? E aí perpassa, foi curioso vocês trazerem essa indagação, essa pergunta no início, porque foi justamente o que eu pensei, né? E sim, a sociologia do trabalho, a gente gosta muito da sociologia do trabalho, né? Durante toda a graduação. E é interessantíssimo isso. Eu acho que o Rosildo, né, que é meu colega de turma, o professor Rosildo, ele fala muito isso, a necessidade, às vezes, de sair um pouquinho, às vezes, da caixinha do direito para a compreensão de um todo, né? Porque é É, isso, né? A necessidade de você... Pode falar. o professor ele até comentou aqui, né, que ele tenta dar um viés sociológico nas aulas dele. E eu tive a satisfação, né, de fazer uma live, acho que foi ano passado, aqui pelo ciclo, com o professor Rosildo. E foi sensacional que eu saí da live emocionada, porque ele trouxe Marx, ele trouxe Lukács, e no final a gente estava aqui debatendo, viajando. A live para mim foi um presente muito grande, assim, acho que mais do que as pessoas que estavam assistindo, porque para mim foi sensacional. E ele voltou, foi para constitucional, e aí voltou para sociologia, e no final a gente estava ali viajando nessa live, e assim, foi muito satisfatório para mim. E eu acho que infelizmente, são poucos os professores que dão essa importância, até porque eu acho que porque os alunos eles têm essa resistência mesmo de ver o trabalho enquanto sociologia, né? De ver que na verdade, o capital sempre tentando extrair mais valor do trabalhador, né? É aquela coisa que Marx ele vem falando do sugar, né? Do sugar como se fosse um vampiro do trabalhador. E aí as pessoas falam, nossa, mas é comunista. Não é isso, é assim, a gente precisa ver as coisas como elas são, independente de falar se é sugar, se não é. É a questão do capitalismo. O capitalismo ele sempre vai tentar extrair isso do trabalhador, a força de trabalho dele, que vai ser trocada por capital, dinheiro. Agora, esse dinheiro não vai ser equivalente àquela força de vida que ele está vendendo. E aí eu já queria introduzir mesmo para o nosso tema o que é esse tal de escravidão contemporânea, né? A gente pensa escravidão como se fosse do passado. Como é que é essa escravidão contemporânea que tanto se fala? Necessariamente são essas pessoas que ficam, sei lá, esses lugares que têm aquela escravidão mesmo, ou existem outras formas de escravidão contemporânea? Não é só, entre aspas, o só a situação que a gente viu recentemente, assim, de empregadas domésticas que não recebiam salário. Existem outras formas também que passam despercebidas? Então, e aí o primeiro, porque eu estruturei a nossa conversa a partir de alguns eixos, né? E aí o primeiro deles é o que seria, né? O que a gente está chamando de escravidão contemporânea. É o primeiro eixo que eu preparei, que eu vou conseguir te responder. A gente sabe que o processo de escravidão antiga, né? Ele iniciou lá no século XVI, né? A gente tem uma durabilidade de 400 anos, isso um pouco mais, um pouco menos, né? Há divergência para os historiadores. E a gente tem a derrocada desse modo de produção no Brasil como um marco, né? Como um marco legal, a abolição da escravatura em 1888. No entanto, a gente abre um parênteses enorme, né, com 1000 críticas da forma que a gente vê isso, né? Porque isso não foi uma coisa dada, não foi uma benesse, não foi um ato lindo da princesa Isabel, não. Havia interesses externos enormes, né? A Inglaterra, principalmente,
O Brasil foi o último país das Américas a abolir, e a Inglaterra pressionava muito, né, para a abolição. Então, havia interesses internacionais da escravidão legal no Brasil, e ainda assim, depois de 1888, a gente tem um período grande, né, de convivência de trabalho livre com o trabalho escravo, né? E aí eu estou falando do escravismo, não estou falando da escravidão contemporânea, né? É importante a gente explicar. Estou falando da escravidão como modo de produção, que é diferente da escravidão que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um modo de produção capitalista e modelos híbridos de exploração, né? E o Brasil possui algumas particularidades, algumas especificidades econômicas, culturais, sociais que vão possibilitar ainda mais essa escravidão, que é o segundo pontinho que eu vou falar. Então a gente tem no Brasil, a partir de 2003, uma mudança, uma alteração significativa e importantíssima, que é uma conquista histórica, né? A mudança no Código Penal brasileiro, que vem tipificar o que seria esse trabalho análogo ao de escravo, né? Então, a gente está falando de 4 situações, né, Juliana? A gente está falando de trabalho forçado, a gente está falando de jornada exaustiva, a gente está falando de condições degradantes e da restrição de liberdade. Isso é o que vem trazendo o Código Penal. E claro que é óbvio que a gente tem outras legislações. A gente tem, por exemplo, algumas convenções da OIT que já vem no seu bojo trazendo ali algumas pistas. A gente tem a Convenção 29, né, que vem trazendo ali o trabalho forçado. E aí é importante a gente falar que, assim, do ponto de vista legal que nós temos, é um avanço enorme. Né? A legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo para tratar a escravidão contemporânea. Né? E isso é um ponto que a gente deve valorizar. É claro que a gente tem vários outros desafios, principalmente do ponto de vista de punir quem escraviza, né? Fazer valer o que está ali na lei, mas a gente não pode jogar fora essa grande conquista, né? Diante de um Congresso que é todo dividido, que é todo perpassado por interesses diversos, a gente conseguiu aprovar isso, essa mudança do Código Penal brasileiro. Então, quando eu estou falando de escravidão contemporânea ou escravização, né, porque não existe escravo, existe a pessoa que foi colocada naquela situação. Ninguém nasce escravo, todo mundo nasce livre, né? Ele é escravizado, né? E aí, a gente tem, diante disso, né, eu estou partindo do pressuposto de uma legislação, de um marco que é vigente na sociedade brasileira, que é o Código Penal, né, o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que tipifica o que seria isso. No entanto, a gente sabe que na realidade hoje brasileira, né, isso seria um pouquinho mais para frente, depois eu posso voltar, com a contra-reforma trabalhista, com a lei de terceirização restrita, a gente tem aquilo que a gente pode dizer que é uma linha tênue, né? Porque a gente tem trabalhadores de aplicativo, que é o que o professor Rodrigo estuda, com muito vigor, com muita seriedade, né? De aplicativo que tem uma jornada exaustiva, que tem condições degradantes de trabalho. Então, a gente percebe que existem linhas tênues, né? Porque a gente tem aqueles trabalhos que são trabalhadores que são resgatados realmente dessas situações, e a gente tem uma força de trabalho no Brasil que é super explosiva, porque necessita vender sua força de trabalho. E aí eu trago a política do modo de produção capitalista para dizer que a única coisa que a gente tem, né, enquanto classe trabalhadora, para dizer, quem não detém os meios de produção, é a nossa força de trabalho. Então, se você não tem trabalho digno, né, que é uma categoria muito utilizada no estudo de trabalho, né, nacional e internacionalmente falando, se você não tem trabalho digno, você se submete, sim, a condições muito degradantes de trabalho, né? Então, essa linha que eu estou falando que tem tênue é porque hoje a gente vive, a classe trabalhadora brasileira vive múltiplos desafios, inclusive de viver o trabalho subordinado, que é uma coisa muito cara para vocês, né? Não só você
vocês, né? Acho que toda a classe trabalhadora deveria entender e defender. E aí, quando eu falo de escravidão contemporânea, é óbvio que eu tenho por base aquilo que a gente tem na legislação, mas entendendo que a classe trabalhadora brasileira ela é toda permeada, as relações de trabalho elas são todas permeadas por situações muito aviltantes, né? A gente tem um histórico de aviltações da classe trabalhadora que não começa agora, né? E aí, se você quiser falar, Não, porque eu falo muito, porque eu falo a beça. pode falar à vontade. Fale bastante que assim, eu tô anotando, é verdade. O ideal seria, doutora Jéssica, também a gente falar sobre como a gente pode exemplificar a exploração do trabalho, né? Como a gente pode verificar, por exemplo, a pessoa pode sofrer algum tipo de coerção para desempenhar aquele trabalho, né? É a gente expor essas situações para trazer a realidade, porque muitas vezes até ocorre muito próximo e as pessoas não conseguem entender que aquilo é uma escravidão contemporânea, né? Perfeito. Então, eu vou voltar naquilo que a gente tem, então. Então, a gente tem o trabalho forçado, né? Que é você obrigar a pessoa não está ali por livre e espontânea vontade, ela está ali forçadamente vendendo, não é vendendo, né? Exercendo aquela tarefa, então a gente tem um trabalho forçado. A jornada exaustiva, né? A gente tem uma grande conquista que é estabelecer 8 horas por dia, com repouso, né? Com hora de almoço, entre jornada, né? E entre a jornada e também repouso remunerado. Então, a gente tem isso como um marco legal e importante. Então, quando você tem uma jornada exaustiva, a gente tem trabalhadores que trabalham 12, 13, 14, 15, 16 horas. Isso é jornada exaustiva. Isso está no Código Penal, que é você reduzir alguém à condição análoga à de escravo, né? Então, a gente tem condições degradantes. Condição degradante é o quê? A gente tem uma série de leis, normas regulamentadoras que vai dizer para a gente as condições mínimas que um trabalhador tem para vender sua força de trabalho. Então, eu estou dizendo assim, bom, isso, né, infelizmente, alguns colegas, né, dizem que não é. Mas, às vezes, a pessoa não tem condição, não tem um banheiro, a pessoa não tem condição para dormir, a pessoa tem que estar em um alojamento bebendo água junto com animais, porque muitas das vezes as pessoas são encontradas nessa situação. Isso é situação condição degradante de trabalho. E restrição de liberdade. Então, você, às vezes, pega a carteira de trabalho, pega o RG, às vezes você retém ali, o trabalhador só sai quando você libera, ou então passa uma semana inteira. Hoje em dia a gente tem uma grande, né, situação que é o trabalho escravo doméstico, né? Então a gente tem trabalhadoras que está dentro, a gente mora no 8º andar e tem no 9º andar uma trabalhadora sendo escravizada, né? E o caso Madalena, né, que abriu as portas e abriu os nossos olhos enquanto sociedade para isso. Madalena Galdino ela em Minas Gerais, né, foi esse caso. Ela trabalhou anos e anos ali, ela não tinha salário, não tinha nenhuma condição garantida, ela não tinha minimamente, né, ela não tinha sabonete para tomar banho. Começaram a desconfiar porque ela colocava bilhete embaixo pedindo sabonete. Bom, a pessoa trabalha, mora naquela casa, não tem horário para sair, não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Trabalha no mínimo, sei lá, 16, 18 horas, a hora que a família quer. Não tem carteira assinada. Né? Essa história é daquela de Patos de Minas, não é? Era Minas Gerais, mas porque tem uma menina que estuda comigo que ela é dessa cidade e ela relatou que foi uma comoção na cidade que eles não desconfiavam, assim, era uma senhora que quando ela estava próxima de todo mundo era sempre muito bem tratada e tal, que ela falou, gente, todo mundo conhecia, é uma cidade muito pequena e é isso, né? Como as pessoas identificam? No caso dela, começou com os bilhetes, né?
Mas assim, como identificar? Porque assim, muita gente acha aquela coisa principalmente nesse caso é da família, né? E ela, coitada, não tinha um sabonete, né? Além de todo o resto. É importante dizer assim, né, que a gente encontra em diversas cadeias produtivas e encontra também o trabalho escravo doméstico. Então, se eu estou dizendo diversas cadeias produtivas, eu estou dizendo que eu posso encontrar na construção civil, encontrar na pastelaria. Eu estou falando casos do Rio de Janeiro, que é mais próximo da gente, né? Não é porque a gente também tinha a ideia durante muito tempo que era restrita à área rural, né? A Comissão Pastoral da Terra, né, tem um trabalho importantíssimo. O padre e professor Ricardo Rezende, daqui, professor da UFRJ, e outros, né, da Comissão Pastoral da Terra, tiveram um enfrentamento muito grande no Pará durante muitos anos do trabalho escravo contemporâneo lá, e dizendo, inclusive, que era trabalho escravo contemporâneo. Então, o Brasil só vai reconhecer que existe em 95, com a criação dos grupos móveis de fiscalização. Até 95, você não conseguia dizer e provar que ali existia, não existia punição, não existia fiscalização, né? Então, a gente tem na área rural, na área urbana, em diversas cadeias produtivas, sim. Estou dizendo que você pode encontrar, de repente, o seu vizinho que trabalha numa obra e dorme na obra e não tem carteira assinada, às vezes o documento está retido, às vezes trabalha mais do que é permitido, né? Mais do que 8 horas, cumpre faz hora extra acima daquilo que pode, não é isso? Então, isso já é um ponto para a gente ter muita atenção, né? Existe, né, o Disque 100, que é um canal de denúncia, né? Não só para esses casos, mas casos também de violação, qualquer violação de direitos humanos que a gente consegue denunciar em qualquer lugar do Brasil, né? E esses casos são direcionados, sim, a autoridades competentes. Então, é claro que tem dentro de casa, é claro que existe o trabalho. Hoje em dia tem uma comoção muito grande por conta disso. Na realidade brasileira, a gente sabe que a empregada doméstica, durante muitos anos, foi vista como quase uma extensão realmente do que a gente tinha de escravidão. Né? Na maioria, mulheres pretas, nós estamos falando de mulheres negras nessa situação. Então, é você olhar para isso com estranhamento. Bom, se eu estou vendo uma pessoa que não tem final de semana, que não sai, que não volta em casa, que não tem condições minimamente para reproduzir a sua força de trabalho no outro dia, tem alguma coisa errada, né? Se eu estou vendo uma pessoa que trabalha durante a jornada exaustiva com condições que não tem condições mínimas de trabalho, né? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de situações, por exemplo, de alojamentos que não tem realmente água potável, não tem privada para mínimo de condições existenciais. Eu estou falando sim de trabalho escravo contemporâneo, né? E isso cada vez mais, quando eu iniciei falando um pouco do que eu considero uma linha tênue, é porque sim, a gente está, infelizmente, a classe trabalhadora brasileira está cada vez mais se aproximando dessa realidade. Né? A gente tem uma contra-reforma trabalhista que reduz muito os nossos direitos, que regulamenta o bico, por exemplo, quando a gente fala do trabalho intermitente. A gente tem uma lei a partir de 2017 também, do golpe, que vai literalmente expandir a terceirização de forma irrestrita, não só para atividade de meios, para atividade de fins também. Isso E a gente precariza cada vez mais, né, doutora? Cada vez mais. A cada 10 trabalhadores que são resgatados, 9 são trabalhadores terceirizados. Então, eu posso sim afirmar que a terceirização potencializa a escravidão contemporânea no Brasil. Porque são dados. Isso, doutora, isso é assim, é fenomenal o que a senhora está falando, e eu acho que é importantíssimo todos nós nos conscientizarmos e divulgarmos isso cada vez mais. E eu vou lhe falar, Juliana, como eu, somos advogadas trabalhistas e verificamos cada vez mais que os magistrados estão se distanciando da realidade
do trabalhador, né? E aí a gente verifica, por exemplo, quando se alega que um trabalhador trabalha numa jornada de 8 da manhã às 8 da noite, a gente tem uma sentença de um magistrado que entende que é uma jornada inverossímil. Então, não se está olhando a realidade do trabalho, do trabalhador. Então, por isso que eu coloquei que eu acho necessário que as pessoas olhem para essa realidade, porque pode estar acontecendo, como a doutora falou, no andar de cima ou no andar abaixo do prédio que se mora. Né? A escravidão moderna, né? Essa escravidão contemporânea, ela não necessariamente é lá naquela fazenda ou lá distante. Não, muitas vezes ela é ao nosso lado e a gente não pode fechar os olhos para esse trabalho precarizado. Por exemplo, o próprio ministro Flávio Dino falou colocar como se fosse aquela coisa de entrega, né? E um rapaz de bicicleta, aquilo não é empreendedor, ele não é empreendedor, é precarização do trabalho. E é isso que a gente não pode fechar os olhos, entendeu? Sim. Então, é importantíssimo esse tipo de debate, isso que a doutora está trazendo para a gente, porque nós temos, como advogados e como cidadãos, precisamos olhar para essa realidade, não podemos fechar os olhos. Isso é precarização, o que o doutor Rosildo fala, já tive a oportunidade de fazer live com ele, é realmente precarização. O algoritmo define tudo e acaba fazendo com que aquele trabalhador se ele não aceitar qual realidade, se ele não aceitar qual corrida, né, qual trajeto a cumprir, ele começa a ser banido da plataforma. Então, eu acho fenomenal o que a senhora está falando, doutora. Me desculpa a interrupção, mas eu fico indignada de ver algumas sentenças falando dessa inverossimilhança. Eu acredito que a Juliana também passe por isso e veja isso, né? Eu tive recentemente uma decisão que, na verdade, assim, que a juíza entendeu que não era para ser decidido no seu trabalho, a situação, porque era um caso que a trabalhadora era MEI, mas era uma trabalhadora que recebia R$2.000 por mês e ela fez o MEI para poder trabalhar naquela empresa. Então, assim, mas é que o STF entende assim e eu não posso dar sentença diferente disso. E aí está em fase recursal, enfim. Mas são uns absurdos que a gente vai se deparando que realmente é um pouco complicado. E agora a gente tem aí essa PL dos aplicativos, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar, que ela coloca ali uma precarização máxima, que você diz que tem uma remuneração mínima, uma jornada de trabalho de até 12 horas, mas aí essa pessoa não é empregada, ela é trabalhadora, e gerando justamente essa situação que cada dia mais está clara essa precarização para quem... E quando você entra num Uber e você conversa com uma pessoa que trabalha no Uber, ela começa a falar que ela, não, eu trabalho aqui, mas eu faço tal coisa, eu faço essa coisa. Até que no final, quando você vai vendo o discurso, em grande maioria, todos eles ao final vão se reconhecendo como empregados da plataforma. Se você tiver a oportunidade de conversar, você vai vendo que pelo discurso, por mais que ele não fale, sou empregado da plataforma, ele vai falando no discurso que ele é empregado, que está precarizado. E muito pior o rapaz da bicicleta, que eu já vi várias imagens, a gente já ouviu várias pessoas falando, a pessoa da bicicleta que carrega o negócio e essa bicicleta é alugada, né? É uma bicicleta que não é dele para trabalhar prestando serviço para um restaurante, um aplicativo. Só que assim, esse aplicativo não é um aplicativo, é uma empresa. A gente encara aquele aplicativo enquanto aplicativo, mas é uma empresa. A Uber é uma empresa, o iFood é uma empresa que tem CNPJ. Então, assim, é uma empresa. A gente olha assim, o próprio Instagram, né? O aplicativo Instagram. É uma empresa Instagram. Então, essa empresa está explorando o trabalho, né? A força de trabalho dessa pessoa, mas é um aplicativo. Então, é todo feito para
perceba, Juliana, que tem uma coisa muito interessante quando você traz, que é o que a gente vai chamar de ideologia, porque para a pessoa, a gente precisa comprar a ideia. Não basta simplesmente a precarização e tudo que a gente vem vendo, né, nos últimos anos, e aí tá falando da realidade brasileira, mas eu estou falando também da realidade mundial, é literalmente a barbárie. A gente está chegando num ponto do capitalismo de uma necessidade de exploração tão absurda, né? Porque a gente tem crises que são cíclicas, e Mesaros vai falar que, além de cíclicas, elas são estruturais, né? Elas são inerentes do modo de produção capitalista, e aí você precisa explorar cada vez mais para obter mais valia, né? A gente está numa barbárie total. E como que a gente consegue dizer para um garoto, né, para meninos, que eles são empreendedores, sem eles conseguirem ter absolutamente nada para empreender? É por trás de uma ideologia que é vendida. Então, hoje, a classe trabalhadora brasileira, ela está numa situação muito. Me desculpa, mas eu acho que depois, principalmente da Contra-Reforma Trabalhista de 2017, foi praticamente o fim dos princípios do direito do trabalho. Né? Hoje em dia, eu acho que a exceção, Ricardo Antunes já fala isso, né? O trabalho informal, ele sempre foi a base das relações de trabalho no Brasil. E, acima de tudo, depois de 2017, a gente está falando que é uma condição quase que basilar das relações. O trabalho subordinado hoje em dia, ele é quase que a exceção, né? A gente falando de regra e exceção, o que é vendido hoje, a ideia que é vendida para a gente comprar, essa coisa do empreendedorismo, a gente tem que dizer que não há trabalho para todo mundo. Existe um exército industrial de reserva enorme. Existem pessoas desempregadas que se submetem, sim, a jornadas super exaustivas de trabalho para garantir um mínimo de existência. A gente está falando de salário, o salário é condição de existência. A gente está falando de salário que é condição para alimentação, para reprodução, inclusive, da força de trabalho. Né? E o Rui Mauro Marini ele vai dizer que a superexploração do trabalho, que é uma categoria que ele vai utilizar para falar da força de trabalho nos países de capitalismo independente, que é o caso do Brasil e da América Latina como um todo, ele vai dizer o seguinte: a força de trabalho daqui já é super explorada para garantir o futuro, porque a gente vive numa condição de dependência, a gente na divisão internacional do trabalho, a gente é uma economia dependente. Então, desde o Brasil colônia, Jéssica, o que tem a ver isso que você está falando? Tem tudo a ver. Eu estou dizendo que os rebatimentos que a gente tem aqui dentro para a nossa força de trabalho, na verdade, é para garantir a permanência desse sistema no mercado internacional. Então, a gente tem uma burguesia interna sedenta por lucro, né? E tem a burguesia externa também sedenta por lucro. Então, quando a gente tem empresas como a Uber, como o iFood, a gente tem a junção daquilo que a gente tem aqui dentro, de mais conservador, da podridão brasileira, né, da nossa realidade, com o mercado externo. E aí sim, a gente tem uma super exploração da força de trabalho que está cada vez mais aviltante, está cada vez mais difícil também a gente conseguir dialogar com a classe trabalhadora por falta de consciência de classe, né? Porque a pessoa não se reconhece como classe trabalhadora. Eu não estou falando agora nem da classe média, eu estou falando da pessoa que é super explorada que está no Uber. E aí, como que a gente consegue dialogar? Como que a gente consegue falar para uma castra, me perdoa a palavra, mas de muitos privilégios que são juízes, para dizer assim, essa pessoa estava ou está sim em condição semelhante, né, análogo à escravidão, ou está sim em condição de escravidão contemporânea, porque a realidade dele, essa pessoa, é completamente distinta. E aí me chama muita atenção você falar, porque a clínica de trabalho escravo de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais, analisou, né, vários processos
conteúdo dessas sentenças judiciais, porque é muito difícil você conseguir provar que realmente existia uma relação completamente de escravidão. Por muitas vezes, infringiu os direitos trabalhistas e fica por isso mesmo. É muito difícil você conseguir valer a lei, fazer valer a lei. E aí a gente pensa que os argumentos mas não tinha chuveiro elétrico, mas é comum naquela região tomar banho de água gelada, né? E a pessoa não tinha água potável para beber, bebia a mesma água que a água dos animais. Então, estou falando também de uma particularidade, quando eu falo assim, as particularidades brasileiras, eu estou falando de uma classe que possui um privilégio muito grande que não vai conseguir olhar para essa classe trabalhadora que está sendo super explorada, para essa franja da classe trabalhadora que está sendo muito explorada, para garantir minimamente seus direitos e punir quem está escravizado, né? Então, assim, são muitos desafios. Eu acho que é para ontem a gente conseguir somar forças realmente, né? Porque se a gente olhar só com um olhar legal, né? Só com um ponto de vista jurídico, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque a gente tem que se questionar por que, no modo de produção capitalista, que a gente precisa vender, precisa ter essa relação de compra e venda da força de trabalho, ainda persistem formas tão aviltantes como a escravidão contemporânea, né? Então, a gente, para conseguir chegar a algum lugar, avançar enquanto classe trabalhadora, a gente precisa sim olhar para isso com uma realidade que é permeada por muitas situações, por muitas particularidades, por muitas especificidades. Eu estou dizendo que a gente foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Eu estou dizendo que por muito tempo a gente também, a gente tem a maior parte, se a gente pegar os dados, o perfil dos trabalhadores que são encontrados nessa situação, 95% são homens, tá? E tem uma subnotificação de trabalhos realizados por mulheres, não são notificados, tá? E que mais de 80% são de pessoas negras e pardas. Então, eu estou dizendo também que a gente precisa combater os elementos para combater, então. Porque o fim da escravidão contemporânea somente com o fim das opressões. Mas para a gente combater esse crime, como que você combate? Combatendo, inclusive, o racismo. Falando, inclusive, que essa sociedade é uma sociedade que reproduz, sim, múltiplas desigualdades. E que essa pessoa que se encontra, a Madalena, ela tinha uma cor. Ela era uma mulher nessa sociedade. Então, são elementos que, se a gente não conseguir se aproximar e olhar por diversos prismas, a gente não vai conseguir avançar. Porque a Madalena, por exemplo, era uma mulher que frequentava o CRAS da cidade. Ela frequentava o Sistema Único de Saúde. Então, onde nós falhamos enquanto sociedade? Eu estou dizendo que ela passou por médicos, ela passou por enfermeiros, ela passou por técnicos. E as pessoas não enxergavam. Pode falar. Justamente, né, o que você está muito bem colocando, mas de uma maneira muito, não é nem gentil, mas educada, é que ela estava sendo invisibilizada por conta da cor dela, né? Ela não estavam vendo a Madalena, não estavam dando importância a ela, e é uma coisa que as pessoas fazem, né? Principalmente, né? E aí as pessoas brancas fazem isso porque elas não conseguem se colocar naquele lugar e visualizar o jeito que é. É como se é aquela situação, justamente, quando você fala do racismo estrutural, ele é feito justamente sem perceber, não é necessariamente que a pessoa vai... mas eu não faço diferença, né? Não é isso. É que você não consegue ver que isso está tão inserido na estrutura da sociedade que as pessoas elas não conseguiam enxergar a situação que essa senhora estava passando, né? Você foi falando de uma forma... Você foi falando de uma forma tão elegante que eu já estava assim, ficando nervosa. Não é isso. E não é só isso, e não é só isso, Juliana e doutora Jéssica. Não só pela condição dela de ser preta, mas também pelo gênero mulher.
Então, eu acho que essa situação ela abrange uma série de condições que a população fecha os olhos, seja por ser mulher, então, né, seja por ser uma mulher preta, e as pessoas não querem olhar. Então, ela passou por tantas situações, mas parece que aquilo era invisível, né? Ela se tornou o trabalho escravo, talvez seja conveniente para o mundo capitalista. Aliás, talvez seja não, né? A gente pode afirmar que é. E uma das situações que eu chamo de deforma trabalhista foi exatamente para precarizar, para esvaziar a condição do sindicato, para que não tenha o quê? Condição, né, financeira e tudo para brigar pelo coletivo. Então a gente vê que acaba sendo uma avalanche, uma coisa acaba engrenando na outra para que seja cada vez mais essa escravidão, né, essa exploração laboral seja latente. E as pessoas fecham os olhos para isso, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme com a Dira Paz, chamado Pureza, que exatamente retrata essa realidade, né, do trabalhador que vai, e aí ele acaba fazendo, por exemplo, se ele vai comer, se ele vai morar, tudo ele acaba sendo devendo para o seu patrão, né? Ele não tem condição, então ele paga pela moradia, ele paga pela roupa, ele paga pela comida e ele paga por tudo. E isso trazendo para a nossa realidade, do nosso aqui, vamos falar do lado urbano, né? Eu chorei muito, Rosilda, assistindo o filme, chorei horrores. E, na verdade, assim, trazendo para a nossa realidade urbana, não vamos nem para distante, não, para a nossa realidade urbana. É o trabalhador sob demanda, como o Rosildo mesmo fala, é aquele trabalhador que trabalha mais de 12 horas, é aquele que coloca aquela coisa nas costas para poder, eu não sei nem como chama aquele negócio nas costas, enfim, para poder fazer o entregador, né? E para a gente verificar isso, a gente vê que essa precarização, essa escravidão é muito próxima da gente, não é isso? Ou eu estou divagando muito aqui, doutora? Está corretíssima, é isso mesmo. Concordo plenamente. Tem cor, tem raça, né? Quando eu falei da subnotificação, né, 95% dos casos das pessoas são de homens, né? Mas será mesmo só 5% de mulheres? E aí houve uma pesquisa, né, da ONG Repórter Brasil, não sei se vocês conhecem, né? Essa ONG uma ONG muito séria, né, que combate há anos já, também ajuda a combater, né, esse crime. E aí observou-se o seguinte, que esses 5%, na verdade, há uma subnotificação enorme, porque quando chega a fiscalização, quando há mulheres, por exemplo, nos barracões, as mulheres estão cozinhando, as mulheres estão cuidando da casa, estão cuidando do barracão, estão fazendo comida para aqueles homens, né? Existe também uma situação que o casamento forçado no Brasil não é considerado, né? As trabalhadoras do sexo também há uma grande invisibilidade. Então, quando a gente fala também dessa subnotificação, a gente está falando também de uma questão de gênero. A gente sim está falando da invisibilidade da esfera da reprodução social. O trabalho da mulher é tão invisibilizado que ele não pode ser considerado trabalho escravo contemporâneo. Então, há uma subnotificação pela questão de gênero, no caso Madalena, sim, também pela cor, porque quando a gente tem uma empregada doméstica que mora com os seus patrões, é da família. Ela é tão amada, ela é tão querida, que ela se tornou da nossa família. Gente, ela é da família, você paga um plano de saúde para ela, você leva ela para sua viagem, para Nova York, para Paris, seja lá para onde for? Não. Ela tem um plano de saúde, ela tem um plano odontológico, né? Ela tem os mesmos direitos que o seu filho tem, ela tem? Não. Então ela não é da sua família. Ela está sendo usada extremamente numa situação aviltante de exploração. E as pessoas fecham
fecham-se os olhos porque até hoje, se a gente olha para a realidade de outros países, a realidade de empregada doméstica no Brasil é muito semelhante ao que a gente tinha antes, no período colonial. Então, sim, há uma invisibilidade. A gente falhou e falha todos os dias enquanto sociedade, e a gente não consegue, assim como outras formas, né, de violação dos direitos humanos, quando a gente não observa isso. Né? Então, realmente pode estar em todas as cadeias produtivas. Então, eu posso dizer para vocês, afirmar que alguns anos atrás, nas pastelarias do Rio de Janeiro, havia muitos casos. E existe uma invisibilidade muito grande dentro da construção civil, né? Não é simplesmente porque não segue as normas regulamentadoras dentro daquele parâmetro. Não. A gente está falando também de pessoas que são imigrantes no Brasil, que aí a situação complica ainda mais, né, quando a gente fala de imigrantes, porque há uma série de direitos que são negados quando a pessoa não tem uma documentação, quando está de forma ilegal, e com outros fatores, né, que a gente pode abrir. Mas que sim, é muito importante a gente falar. A gente precisa falar de tráfico de pessoas, né? A escravidão contemporânea, ela é um braço ali, quase anda colado quando a gente fala também do tráfico de pessoas. Quando a gente fala do tráfico de pessoas, parece que nos remete a uma coisa tão distante, mas não. É uma realidade também nossa aqui. Né? A gente pode traficar, não é só tráfico internacional, a gente pode traficar dentro do próprio país, né? Então, são muitos elementos que a gente precisa trazer, que a gente precisa falar, que a gente precisa, sim, enquanto sociedade, enquanto pessoas comprometidas, né, com a classe trabalhadora, com os direitos humanos, falar, conversar, dialogar. Como faz, então? Eu tenho uma suspeita. Se você tem uma suspeita, denuncia. Quem vai dizer é o órgão competente se tem ou não trabalho escravo contemporâneo. Na dúvida, denuncie. Diz que sim. O órgão competente vai averiguar. Não tenho certeza. Tem algum indício? Você já reparou no traço daquilo que a gente trouxe hoje? O importante de você denunciar é muito grande, né? Realmente a gente pode fazer diferença na vida de alguém que está nessa situação. Precisa ser combatido. Essa escravatura moderna, doutora, ela é um problema social e as pessoas precisam se conscientizar deste problema social, não é isso? Exatamente, é um problema social que tá no bojo da nossa sociedade, que precisa ser visto, que precisa ser encarado, que precisa ser combatido, né? Não só do ponto de vista jurídico, a gente precisa combater conversando, dialogando sobre as relações de trabalho, como que tá as relações de trabalho hoje, cada vez mais precarizada, né? Quando a gente está falando dos empregadores, é uma coisa que a gente precisa olhar. Gente, hoje dia, né? Dificilmente é a pessoa que não pede um aplicativo, seja de carro, seja uma comida, não é isso? E é uma realidade, é claro que não é objeto de pesquisa, mas que eu também tento acompanhar, é uma coisa, o trabalho uberizado, e aí eu estou lançando mão do Ricardo Antunes para falar essa categoria, o trabalho uberizado, ele está entrando para todas as áreas, né? Então a gente está falando de uma precarização do trabalho de forma generalizada. Porque é aquilo, né? É muito interessante pensar a terceirização. Porque a terceirização, enquanto estava só, vamos dizer, dentro de uma universidade. Terceirizou aqui esse serviço, não chegou a mim. Terceirizou a limpeza, não chegou a mim. Terceirizou isso, não chegou a mim. Vai chegar a você, meu querido. Nós somos classe trabalhadora, vai chegar a você, professor. Entende? O trabalho platformizado, cada vez mais a gente está vendo que é uma realidade que está perpassando, que está chegando cada vez mais perto, uma lógica universal. Quais são as estratégias que a gente vai traçar para enfrentar e para resistir enquanto classe trabalhadora? E aí, né, é um chamamento mesmo assim para todos nós, né? A gente não vai dar conta disso só do ponto de vista legal, porque legalmente a gente tem desde 2003 a gente tem no Código Penal brasileiro que tipifica o trabalho escravo contemporâneo, que é uma grande conquista, é uma das legislações
mais avançadas do mundo, né? Fica atrás, eu acho que somente para o México. E ainda assim a gente tem esses entraves. Quem são os responsáveis? As pessoas, a gente pensa, né? O vinho, o suco de uva Aurora, a gente toma, aquele grau gostoso, estava escravizando pessoas. A gente tem lista suja e a gente sabe que a roupa que a gente gosta, às vezes, daquela marca, escraviza. E aí eu posso falar várias marcas. A Zara é muito conhecida, mas não é só a Zara, né? Tem muitas marcas que já foram, já saíram e ainda estão, algumas já estão na lista suja. Né? Se a gente falar da Vale, a Vale acabou de ser incluída na lista suja. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um boicote? Porque se tem uma marca B, usa a marca B. Vamos boicotar a marca que faz. Aí eu estou falando de grandes, né, capitalistas realmente, detentores dos meios de produção que escravizam. E a responsabilidade não é. A gente vai continuar utilizando a marca que traz na peça força de trabalho escrava. Você vai sair na moda utilizando forças de trabalho escrava. É disso que a gente está falando, né? Ou exploração de trabalho infantil, né, doutora? Exatamente. Ou exploração infantil, exatamente. Você vai usar, vai continuar usando. Então, são essas coisas que a gente tem que falar e tem que criar estratégias, né? A gente tem que dialogar, tem que conversar, tem que pensar assim, quando a gente fala de um problema social tão grande, a gente tem que pensar outras estratégias e não pensar somente na área jurídica. A área jurídica está aí, a gente tem uma legislação, a gente tem como combater. Está sendo efetivo? O que está faltando? E aí, né, é uma reflexão mesmo, né? Eu acho que assim, a gente está chegando cada vez mais perto desse trabalho do tráfico contemporâneo e cada vez mais longe do trabalho digno, subordinado e digno dentro da sociedade, né? Porque a gente sabe que no Brasil a realidade, a regra sempre foi o trabalho formal. A gente sempre teve a precariedade como uma condição fundamental para a nossa força de trabalho. A dignidade dentro da esfera das relações de trabalho no Brasil nunca foram, vamos dizer, a primeira condição, né, das relações de trabalho. E aí são os desafios que a gente tem hoje para pensar. E aí realmente precisa, num ciclo como esse, né, e aí eu já agradeço demais o convite, agradeço muito poder trocar, poder conversar, porque eu acho que não tem como a gente falar sobre isso só com uma categoria, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que são vários profissionais, né? A gente tem juiz de trabalho, tem auxílio de trabalho, tem assistente social, tem psicólogos, tem médicos, enfermeiros, coisa que precisa envolver múltiplos profissionais para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. Doutora, eu acho que a Juliana e a doutora também devem saber que há precarização, inclusive, de advogados, porque a gente vê muitos advogados que aceitam fazer audiência em juizado especial ganhando R$ 17. Então, o que eu acho que precisa é dessa conscientização e de denúncia, porque se não tiver denúncia, como é que a gente vai tomar a iniciativa de ajudar o nosso próximo, né? Então, tal qual tem aquelas campanhas que, se a mulher está sofrendo algum tipo de assédio, coloca um X na mão com um batom, eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de conscientização. Sejam todos os estudiosos, né? Todos precisam dessa conscientização seja de falar da vizinha, né? Do vizinho de cima ou de baixo, de um trabalho doméstico escravizado, seja de você verificar que alguma outra pessoa bem próxima olhar para essa realidade e com um olhar de trabalho precarizado, porque ninguém se permite ou aceita aquilo se não tiver necessidade.
né? Ninguém vai se submeter a um trabalho, a um subtrabalho, né? Um trabalho de forma extremamente precarizada se não tiver necessidade. Então, por isso é importante, como acho que a Cláudia, né, está aqui falando, tem que denunciar exatamente isso. Se a gente não tiver essa denúncia, como é que a gente vai olhar o problema que o nosso próximo está vivendo, né? Então, é uma realidade que pode ser não ser a minha, não ser o da doutora Jéssica, nem da doutora Juliana, mas é de uma pessoa que está próxima a gente. E se ela não falar, como é que a gente vai ajudar? Então, a gente precisa desse tipo de denúncia, essa conscientização e essa denúncia. O Ministério Público está aí, mas se a gente não municiar, como, né, doutora? Sim, eu achei muito interessante, principalmente quando você traz a analogia do X na mão, quando a gente está falando de violência doméstica. Eu acho que são mecanismos que a gente tem que criar e para o trabalhador também entender que a situação que ele está é uma situação que diretamente não só seus trabalhistas, né? O direito humano, né? O direito dele enquanto humano, enquanto pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa está numa situação tão aviltante, tão vulnerável, né? Às vezes a gente tem os aliciadores, chamados dos gatos, né? Normalmente, porque é mais fácil, aí eu estou falando mais da área rural, né? Você tira a pessoa da sua rede de apoio, do seu convívio familiar. E aí realmente é difícil, porque se a gente pensa que tira, você não tem contato, às vezes áreas realmente distante, né? Longe, às vezes, de condução, longe de tudo, você retém a documentação daquela pessoa. Ele está em outro lugar, ele está, às vezes, em um outro estado, ou às vezes no mesmo estado, mas não consegue. E a gente tem que falar que muitas das vezes isso não é a realidade de todos, mas às vezes acontece sim, de coação, de violência física, né? A pessoa realmente, no filme Pureza, realmente retrata muito isso, né? E ficam pessoas ali armadas, não saindo, né? Isso realmente é uma realidade que hoje, se a gente pensar que Minas, ano passado, teve mais do que o Pará, mais trabalhadores resgatados do que o Pará, a gente tem que pensar as cadeias produtivas, né? A gente tem que repensar, inclusive, o que a gente tinha antes de estatística. Porque eu estou falando agora de Minas, eu estou falando do Sudeste, estou falando do Rio de Janeiro, das pastelarias do Rio de Janeiro. Enfim, são muitos. Eu espero voltar, são muitos desafios. Eu espero voltar para falar um pouco, um outro dia, para a gente conversar mais. Eu acho que não dá para a gente esgotar num encontro só. Me coloco à disposição. Agradeço demais o convite. Agradeço demais o diálogo com as duas doutoras. Obrigada. Nós que Nós agradecemos, que doutora. nós que Fala, Ju. agradecemos você ter aceito o convite. Realmente, assim, né, trabalho é um tema que nos é muito caro, assim, né, só que essa visão do trabalho que você trouxe para nós realmente é muito engrandecedora. A gente fica muito, às vezes, preso no plano das leis e deixa de ter esse plano mais sociológico, né? E a relação de trabalho em si, né? O que gerou esse direito, né? Então, nós que agradecemos ter aceito o nosso convite, enfim, está mais que convidada para voltar quando quiser. E com certeza já a gente vai te acionar. Vou ficar aguardando. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta, alguma coisa. Senão Na eu vou verdade, o aqui. professor Guilherme estava falando sobre a pejotização. Enfim, a gente vê cada vez mais isso. É uma forma de escravidão moderna, né? Então, seja a pejotização, seja o MEI é uma forma de pejotização. Então, tudo isso é precarizar o trabalho. E tudo que é de precarização, eu acho que a gente tem que olhar não só pelo viés jurídico, mas pelo viés sociológico mesmo, né? E denunciar.
É, esse fato, só para encerrar, eu não consigo, gente, acompanhar os comentários, realmente, porque eu tô pelo celular e é pequenininho e eu não consigo, eu não tenho essas habilidades, né? Doutora Juliana está sabendo que eu não tenho essas habilidades que ela tem, que ela é bem tecnológica. Essas essas estratégias, eu acho assim, por exemplo, a regulamentação de muita coisa que já existia, por exemplo, o trabalho intermitente. Gente, o que que é o trabalho intermitente, se a gente pensar? E a questão de pejotizar é, sim, burlar. E que a legislação, ela vem para legitimar práticas que já aconteciam para a precarização ocorrer. Então, literalmente, a gente tem hoje, assim como a terceirização irrestrita, assim como várias, eu estou falando muito de trabalho intermitente, mas não é só isso, né? Porque a contra-reforma trabalhista de 2017, esse desserviço para a classe trabalhadora, traz uma série de desmontes, né, de direitos, e que vem, sim, regulamentar a precarização do trabalho, cada vez mais, né? E a gente vai cada vez realmente se aproximando ao que a gente tem no Código Penal. A linha está cada vez mais fina, que eu iniciei falando. Realmente está cada vez mais grave. E isso vai para outras categorias, não só os advogados, né? Tem colegas também, profissionais, que a gente estuda dessa, super qualificadas, que estão vendendo também a força de trabalho assim, por um mísero, né? E aí é isso, né? É MEI para prestar serviço, e às vezes dentro de prefeituras, porque não tem concurso. São várias coisas, são vários fatores que a gente tem, e de particularidade dentro do Brasil. Bom, Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. O professor Rosildo ainda está aqui. Professor Rosildo, deixa eu falar uma coisa. Ele é um amigo querido, é uma inspiração para mim. Quero agradecer muito ele pela parceria de sempre, pelo carinho, pelas trocas. Que a gente tem temas de pesquisa semelhantes, parecidos, então a gente troca muito. E ele está sempre presente na minha trajetória acadêmica, né, pesquisadora, então tenho muito a agradecer a ele, é uma honra ter aqui ele, né? Ele está participando até agora, então fico muito feliz. Obrigada a todo mundo que participou, que entrou, que ouviu, né? Enfim, muito obrigada. Obrigada a vocês duas. Eu só não estou conseguindo ver a doutora Isabela, não estou conseguindo. Ainda não apareceu. Olha, o Rosildo está te chamando de minha linda e está dizendo que te ama, viu? Eu acho que assim, doutora Jéssica, é difícil a gente não achar uma pessoa que ama o Rosildo, viu? Porque assim, o Rosildo, ele, enfim, eu conheço há muitos anos também e o admiro muitíssimo, né? A gente vê exatamente como ele traz esse viés para todos, né? E ele até colocou lá no início da live falando do viés sociológico que ele traz para as aulas dele. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, né? E a gente falar cada vez mais e conscientizar todos de que é importantíssimo a gente denunciar, a gente se colocar no lugar do próximo, né? Ver que esse mundo capitalista está precarizando cada vez mais o trabalho. E sabe aquela coisa assim que a gente brinca às vezes, fala assim, carimba que é top. Agora a gente vê carimba que está precarizando cada vez mais o trabalho, né? Seja a precarização de trabalho em plataforma, seja a precarização de pejotização, tudo isso é precarizar, é não respeitar a dignidade da pessoa humana, que é princípio constitucional. Verdade, verdade. Né? Exatamente. Enfim, eu falo demais, doutora, me perdoa. Isso, muito obrigada, foi um prazer. Eu adorei dividir com vocês, para mim foi uma honra, né, ter com vocês super comprometidas. Eu entrei, né, na página, no ciclo de palestras de 2000. Eu sempre gostei muito de vocês, a quantidade de gente boa que participa. Então, realmente, eu me sinto muito feliz
né, de ter participado, de ter me chamado. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos, vou desejar boa noite a todos, agradecer muito, muito mesmo por essa palestra, porque foi muito mais que uma live, um bate-papo, foi uma palestra, trouxe reflexões assim valiosas para nós e com certeza todo mundo que assistiu está saindo diferente do que entrou, né, com uma pulguinha aí atrás da orelha, tá bom? Muito obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.